Boa noite, boa noite. Boa noite. Teu quadro tem uma iluminação por trás, Milton? Ou é só a cor que refere? Oi? Teu quadro tem uma iluminação por trás ou é só a cor que está espelhando? Tem LED. Ah, legal. Eu troco as cores aqui, olha que legal. Ah, tem controle também? Tem, posso trocar qualquer cor. Quando eu crescer eu quero um assim. Eu comprei um parecido, assim, várias partes, mas ele não tem nada disso, é só o quadro mesmo. Eu que fiz, na verdade. Eu mandei fazer os quadros e mandei para uma gráfica para imprimir a imagem que eu queria e montei e botei o LED atrás. Legal. Vou pensar nisso nas minhas férias. Eu comprei umas fitinhas dessas luminosas, mas é uma cor fixa. Não encontrei as com controle. Eles tinham, mas se não me engano, era pouca diferença, valia mais a pena. Eu comprei esse, que consigo trocar e dá de fazer até quando tiver festa. É o mais perto de uma festa que tu vai chegar no momento. É verdade. Acho que tá aqui. Não, esse aqui. Tá, vocês estão vendo na vertical, assim, mas ele é também ao comprido. Só que tá longe, não vai dar pra ver. Esse teu é quadro ou é placa de PVC? É placa. É Tem um, placa. Por isso, esse foi o motivo que eu fiz o meu, por causa que eu só encontrei em placa na internet. certinho, é. Que tamanho é o Natália? É. Não sei se 1,20 ou 1,30 por 60 maior. 60, 80. Uhum. Esse meu eu queria fazer grande, eu fiz com dois por um. Ah, é bem maior. Então tá, pessoal, vamos começar. São 7h10. Tem pouquinhos, mas tá no nosso horário, tá? Primeira coisa. Quem é a mesmo que tem o LGK10? Acho que tá sem áudio, é o Patrick. Ah, Patrick, tá. Vou Não tá gravar. sendo áudio, Patrick. Daqui a pouquinho eu já gravo. Vamos por partes. Tá. Bom, acho que foi o Patrick que falou comigo e quem falou comigo no início da aula também sobre o trabalho de aula. Teve um outro colega que falou comigo no início da aula. Foi o Gerry? Acho que sim, né? Deixa eu ver a mensagem aqui. Sim, não. Não tem áudio, me mandem por mensagem ali. Teve mais um colega que falou comigo. Quem foi, gente? Oi, Natália, tá escutando meu áudio? Sim, tu falou comigo, né? Mas tem mais um. Isso. E Natália, sobre o da aula retrasada, o que vocês estão falando? Isso, tá? É que mais um colega falou comigo. Seguinte, gente, esses trabalhos que eu vou dando em aula,
tá? Eles fazem parte daquela pontuação de vocês, tá? Lá do ponto de participação. Inclusive, não mandei ontem, vou mandar hoje sem falta para vocês o gabarito, tá? Final de semana eu olho eles com calma, mas só para vocês já darem uma olhada. Em geral, esses exercícios de aula, eu não vou avaliar, tá, gente? Eu vou olhar eles, vou corrigir só para atentar vocês ali se tiver algum erro. Mas eles não vão ser avaliados, fez certo, fez errado, tá? A ideia deles é vocês exercitarem aos pouquinhos. Não ocupar muito tempo de vocês, tá? Mas não deixar para estudar tudo lá no final, tá? Porque às vezes a gente está conversando aqui, fica claro, mas se a gente vai fazer sozinho, fica com alguma dúvida e aí vocês podem ir me perguntando, tá? Quem não fez um trabalho, não vai ser por isso que não vai tirar a nota lá da participação, tá? Acontece faltar uma aula ou não teve, tá? Tô com a chamada de vocês aqui, vou botando mais ou menos uns pontos de quem discute comigo, quem não discute, quem faz trabalho, quem não faz trabalho, é no geral, tá, gente? Aí sim, quem não fez trabalho nenhum, quem eu nem vejo o rosto aqui, aí fica difícil dessa pontuação da participação, tá? Mas não é tão rígido, não é porque não entregou um trabalhinho que não vai tirar nota, tá? Eu sei que às vezes acontece ter uma falta, tá? Vocês justificam ela depois. Um dos colegas que eu conversei, ele sim não assiste a aula, só com ele que vai ser um pouquinho diferente, porque ele não assiste a aula online, tá? Ele vê as aulas depois, porque todas as aulas vão ser no horário do trabalho. Então, como os trabalhos eu divido para vocês ao vivo aqui, né? Não tem como ele ver depois e ficar com o trabalho. Ele vai ser um pouquinho diferente, ele não vai ter essa pontuação, tá? Ele vai fazer esses exercícios só como exercícios e a nota dele vai valer 10 final, porque ele vê as aulas depois e vai ser um pouquinho diferente, tá? Os demais, esses trabalhos, são assim, tá? Passo para vocês aí no finalzinho da aula, vocês têm um dia para resolver. Nenhum deles leva mais que 5, 10 minutinhos para serem resolvidos, tá, gente? O importante é vocês exercitarem ali, perguntarem se tiver alguma dúvida, e não fazer certo, se preocupar, tá? Quanto a isso, entendidos? Sim? Então tá. Essa participação, a turma de vocês é a primeira que eu estou fazendo, tá? Eu venho fazendo algumas adaptações desde lá do início da disciplina, tentando focar mais no aprendizado de vocês, tá? Como, por exemplo, estava fazendo trabalhos únicos, a nossa última disciplina. Claro que cada disciplina tem características diferentes, então a gente precisa adaptar elas, tá? Tanto eu quanto vocês, precisamos adaptar elas, o ensino, o estudo ali. Então, por exemplo, a última disciplina que nós tivemos, ela era muito conteúdo teórico. Então, não achava legal fazer uma prova. Normalmente, as minhas provas têm cálculos, né? É 2, 3 questões e vocês desenvolvem. Como ela era teórica, não dá para botar 2, 3 questões só, fica pouco, tá? E também quando tem que escrever muito, ainda mais de casa, trabalho, é muita cola e resposta igual, e aí eu já não gosto, tá? Minha ideia não é que vocês respondam exatamente como está no livro, é que vocês entendam aquilo e repassem como entenderam. Aí o que eu trouxe para vocês, como era muito conteúdo espaçadinhos, para não ficar, o que é isso, o que é aquilo? Aí eu copio, outro copia. Fiz tudo de múltipla escolha, né? Foram trabalhos longos, tinham várias questões, 15, 20, mas era tudo de múltipla escolha. Então, convenhamos que ele era um trabalho que exercitava bastante a mente de vocês, tinha que pensar nas questões, né? Mas não era cansativo do ponto de vista de ter que ficar escrevendo 3, 4 folhas, né? Dava ali para fazer ele por partes. E acho que o desempenho de vocês foi bem bom, tá? Na maior parte. Tem alguns pontos falhos? Tem, tá? A gente sabe que acontece ali a cola de trabalho entre um e outro, tá? Mas nesse momento não tem como eu fazer um método totalmente, não digamos que rígido, mas próximo da realidade, como que é uma prova, tá? Que a gente faz a prova, cada uma faz a sua. Normalmente eu cuido de vocês, mas eu faço a prova porque ela é habitual e nós temos aulas presencial. Não que eu ache certo esse método, tá? Até porque esse é um dos motivos que eu resolvi dar aula para adultos, né? E não para criança. Ninguém está aqui por obrigação, porque
foi obrigado, e sim porque vocês querem aprender, tá? Então, quem se exercita ali para fazer, mesmo aquele trabalho que era de múltipla escolha, recebia várias perguntinhas ali rápidas. A questão 21, tomei em dúvida entre isso e aquilo, eu já respondia, tá? É importante que vocês tenham essa mentalidade, né, que nesse nível técnico, mais do que a nota, é importante para vocês o conhecimento, tá? Então, presencialmente, normalmente não é assim, mas estou me fazendo um pouco de cega quanto a esses aspectos. Mas eu acho que, para quem de fato quer aprender, a ideia do trabalho anterior foi a melhor, o melhor que a gente poderia aplicar para aquela disciplina, tá? Essa, ela já não tem muita teoria, então não vou ficar fazendo perguntas teóricas para vocês, tá? Ela tem muito desenho, muitos cálculozinhos rápidos, né? Como aquele da última aula. Não era difícil, mas eram vários detalhezinhos ali que a gente desenvolveu. Então, também, em vez de dar um trabalho longo lá no final, tá? Tô lançando esses exercícios para a gente fazer. Para quem me mandou, acredito que tenha pensado um pouquinho ali na figura, mas não levou muito tempo, certo? Para fazer o desenho ali, tá? Não tiveram todo o trabalho de fazer todo bonitinho, porque era trabalho avaliado, alguns mandaram folha de ofício, outro em papel, tá? Mas só o fato de vocês terem sentado, analisado o desenho de fato e feito aquilo ali, tá? Já me dá uma satisfação no sentido de que vocês prestaram atenção em aula e se esforçaram para realizar ele depois, assim como os outros trabalhos, tá? Estou pensando em algumas coisas ainda para o nosso trabalho final agora, tá? Porque essa cadeira, de novo, é uma cadeira bem diferente com as outras que eu já tinha dado online, tá? Eu já dei essa aula, essa disciplina presencial, é diferente, né? Eu levo peças, a gente visualiza, tá? Agora é digital e eu estou tentando adaptá-la da melhor maneira possível, tá? Essa disciplina, além desses cálculozinhos, ela é muito visual, tá? Muito, muito visual. É enxergar os desenhos e entender. E, isso parece óbvio. Não, em desenho técnico as coisas não são tão óbvias, tá? O basicão, aí todo mundo entende. Não precisa nem ser técnico em nada para olhar um desenho e entender. Mas quando é um pouquinho mais complexo e tem algumas cotas diferentes, alguns valores, não é tão simples, tá? E não tem meio diferente de aprender essa parte do que a gente exercitar, né? Então, são exercícios que também não são difíceis, é mais a gente visualizar e discutir, por isso que quando chega ali na parte das figuras eu incomodo bastante vocês, tá? Porque é para olhar e falar o que achou. Porque provavelmente uma das cotas, um enxergou uma coisa, outro enxergou outra, não é para ter a resposta certa, para vocês exercitarem. Claro que a gente vai fazer um, vai fazer dois, a gente começa a entender, a coisa começa a ficar um pouquinho mais fácil, tá? Já lavei bastante. Agora vamos voltar para a nossa disciplina mesmo, o conteúdo. Vou espelhar minha tela para vocês aqui. Seguimos, então, no PDF, que inclusive eu já mandei para vocês, tá? A gente não terminou ele tem 46 páginas, mas nós estamos vendo ele aos poucos, tá? Porque o inicinho aqui é tranquilo, tá? A gente falou sobre o que é dimensões máximas e mínimas, nós falamos sobre afastamentos, nós falamos sobre tolerância, tá? A gente vai falar de folga, a gente vai falar de interferência, a gente vai falar de seleção, tá? Nada nesse assunto é muito difícil de entender, mas são várias coisinhas. Então, se a gente vê corrido, chega lá no final, precisa de todas aquelas informações, vira uma bagunça, tá? Então, a gente vê por partes e vai dar certo. Vamos lá, então. Vou só chegar aqui no slide no qual nós paramos. Só um minutinho, por favor, aqui. Tem um dos alunos me avisando que não vai conseguir entrar na sala. Vou respondê-lo. Tá. Depois eu respondo. Vamos lá. Bom, falamos, então, o que é intercambiabilidade, tá? Essa é a definição certinha lá pelas normas, mas entendemos, então, que intercambiabilidade é a possibilidade, então, né,
de montar, desmontar um conjunto mecânico, trocar peças, tá? Sem que o conjunto como um todo seja comprometido. E principalmente que ele, depois que volte a funcionar, né, tenha as condições adequadas para uso, que ele trabalhe nas condições no qual ele foi projetado, tá? Ah, mas quase tudo dá para trocar, quase tudo dá para trocar, mas dependendo do como e do que a gente trocar, depois da troca, aquele equipamento não vai ter o mesmo desempenho. E essa não é a ideia, tá? Então, falamos de exatidão, né? O que é exatidão, de novo, gente? Exatidão é a minha capacidade de chegar naquele valor pré-determinado, certo? Essa é a minha exatidão. Precisão é a minha capacidade de repetir, né, inúmeras vezes o mesmo resultado. Produzir várias peças iguais. Se elas estão dentro das dimensões aceitáveis, aí eu já não me interesso. Mas precisão é repetir, né, várias peças muito iguais, e exatidão é chegar muito próximo aos valores pré-determinados. Falamos de dimensões, né, nominais, aquelas que a peça deve ter, né, são recomendadas, e dimensões reais ou efetivas são aquelas que, depois da produção da peça, nós de fato medimos ali. Falamos mais o que de importante? Falamos de dimensões limites. O que são dimensões limites, né? A dimensão máxima é o maior valor, né, que o meu objeto pode ter. A dimensão mínima é o menor valor que o meu objeto pode ter, tá? Menor valor real, tá? O nominal ele vai ter lá um especificado. Ah, é 60. Mas a dimensão máxima pode ser 61, 62 e a dimensão mínima 57, 58, certo? Aqui uma imagem, então, da dimensão máxima, dimensão mínima. Lembrando que em desenho, normalmente, essa diferença, né, para ficar claro, vem numa tarja preta. A menor dimensão é essa aqui, e mais, se eu contabilizar essa tarja preta aqui, seria a dimensão máxima. Falamos de afastamento, tá? Afastamento, então, deixa eu aceitar o colega só. Alexandre entrou. Afastamento, então, é o quê? A dimensão, né? A diferença entre a dimensão mínima até a nominal. E afastamento superior é a dimensão máxima até a dimensão nominal, certo? A gente viu aquele desenho na última aula que a gente fez, um diâmetro de 60 milímetros, né? E desenhamos ali as margens. O diâmetro maior, o diâmetro menor e os afastamentos, tá? Falamos de tolerância, tá? Tolerância é a dimensão máxima menos a dimensão mínima, ou o afastamento superior menos o afastamento inferior, tá? Gostaria de voltar nesse assunto aqui, deixa eu botar o Ian, porque eu não sei se visualmente isso ficou muito claro. Vou voltar ao nosso desenho, tá? Porque quero que isso fique muito claro na mente de vocês. Porque quando eu perguntei qual seria a dimensão da tolerância, quase todo mundo me respondeu: ah, tolerância ali é a distância, né, entre a dimensão máxima e a dimensão mínima, tá certo? Parece que isso ficou muito claro. Mas ninguém me respondeu sobre o afastamento. E é a mesma distância, tá? E não tem uma maneira melhor de eu explicar para vocês sem ser com um desenho, que é o que é mais fácil. Então, vamos lá. Aqui. Vou botar minha barra aqui para baixo. Esse aqui. Tá?
Tá? Então, esse aqui, ó, é o meu diâmetro. Vou escrever aqui 50, tá? Esse aqui é o meu eixo. Não vou botar setinhas aqui só para não poluir. Ele tem 50 milímetros, tá? De diâmetro. Aí, eu tenho tenho uma tolerância, né? Para que a minha tolerância, para que o meu objeto esteja dentro da minha tolerância, né? O diâmetro nominal, esse 50, tem que estar dentro da tolerância, certo? Então, a tolerância eu vou ter... Não sei se é aqui. Vou ter que coisa geral. Vamos ver se eu consigo desenhar. Vou ter um diâmetro, uma dimensão máxima, né? E vou ter uma dimensão mínima. Até aí concordam comigo? Aqui, então, ó. Vou dar um zoom. Vamos focar só nessa partezinha aqui, ó. Nessa parte aqui que é mais importante, tá? Em preto tá o meu diâmetro nominal. O vermelho aqui de fora é o meu diâmetro máximo, tá? O vermelho de dentro é o meu diâmetro mínimo, tá? A gente sabe só aqui, ó, a dimensão nominal. O resto a gente pode dar valores, tá? Nesse caso aqui, eu tenho... Vou desenhar em outra cor para não poluir. Aqui. Dois afastamentos. Quem é esse aqui? O afastamento superior. O que ele é? A distância entre a minha dimensão máxima tá? O que ele é? A diferença entre a minha dimensão máxima e o meu diâmetro nominal. Quem é esse aqui? Esse aqui é o meu afastamento inferior. Ele é a distância entre a minha dimensão mínima até o meu diâmetro nominal. Tudo bem. Agora, sobre a tolerância. Quem é a tolerância? Tolerância é essa distância aqui, ó. Tá? Ou seja, o diâmetro maior, imaginem se eu pegar esse diâmetro maior e pegar o diâmetro maior vermelho e tirar o diâmetro menor vermelho. Vai sobrar o quê? A mesma coisa que esse tracinho aqui, certo? Essa distância aqui, ó, do diâmetro, essa distância entre o diâmetro máximo e o diâmetro mínimo, tá? Ele é a mesma coisa que a distância... Opa, fechou aqui. Ele é a mesma coisa que